Olá, bom dia, tudo bem? Vou iniciar um teste de áudio com vocês. Por favor, me mandem aí um ok no chat, se vocês estão conseguindo ouvir. Vamos testar aqui a primeira conexão. Estão ouvindo? Duarte, Danilo, Roberto, Ivo. Me manda um ok. J. Vieira. Roberto, Luiz, ok. Duarte, perfeito. Kleber também. Carmen, legal. Perfeito. Vamos só aguardar mais uns 2 minutinhos, no máximo 3, na verdade, e já vamos iniciar, tá bom? Só o pessoal poder acessar aí o link. Algumas pessoas estão com dificuldade. Vamos só aguardar uns 3 minutinhos e já vamos começar o nosso webinar. Bruno, eu vou mutar o meu microfone, ok? Ok, vamos mutar o meu também aqui. Bom dia aí para todos, pessoal. Já já a gente inicia. Tá me ouvindo bem aí? Sim. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Ok, acho que vocês já estão visualizando a minha tela. Só colocar agora no formato de apresentação. Eu estou com outro monitor também aqui, para a gente poder acompanhar. Você consegue só virar ali, por favor? Fica melhor a posição aqui. Perfeito. Estão visualizando já a minha tela? Obrigada. Compartilhei aqui a apresentação com vocês. Tá. O Kleber está falando que o som está baixo. Deixa eu mexer no áudio aqui. E agora, Kleber? Tá ok? Melhorou um pouquinho? Interno também, Kleber? O pessoal me falou que tá ok. Dá uma olhadinha também no seu volume aí, mas manda um feedback pra gente. Cris Helena, o Edson. Perfeito. Vamos começar, pessoal? Bom dia. Mais uma obrigada pela presença de vocês. Vamos fazer aqui mais um webinar. Hoje nós vamos falar sobre a aplicação do processo de gestão de riscos no software Winterrisk. Estou vendo aqui que muitos que estão online já são clientes da Brasiliano. Mais uma vez, obrigada pela presença. Qual que é a proposta aqui com vocês, né? Obviamente, vou trazer, sim, um pouco de conceito para que possamos falar a mesma linguagem e, posterior à minha apresentação, o Bruno vai fazer uma demonstração do software Winterrisk, tá? A ideia é passar para vocês as ferramentas dentro do sistema, até mesmo algumas questões de parametrização, para vocês enxergarem o quanto isso é importante, né? Para que o software se adeque ao contexto de vocês. Então, oficialmente, me apresentando aí, meu nome é Sandra, atualmente sou diretora da Brasiliano Winterrisk, trabalho com o Brasiliano já há alguns anos, né? O pessoal brinca, fala que estou ficando velhinha, são alguns 23 anos já. Atuo na consultoria, né? Venho da consultoria, então essa linguagem técnica aí conheço um pouco devido a uma série de projetos já implementado em diversas empresas. Comigo aqui no webinar, o Bruno. Dá um oi aí, né, Bruno? Oi, pessoal. Bom dia para todos aí. Bruno é nosso consultor sênior, atua de forma direta comigo, tanto na questão técnica do sistema, como também a questão comercial. Então, ele faz literalmente a implementação da ferramenta nos clientes, e a ideia é trazer um pouco aí dessa experiência para vocês, né? O Bruno também vem da área de consultoria, tem uma vasta experiência aí nessa questão técnica de gestão de riscos, auditoria, controles internos. Tudo bom? Então, vou seguir essa agenda com vocês, falar rapidamente do objetivo do webinar, só para a gente nivelar a comunicação, falar um pouquinho do contexto da gestão de riscos,
reforçar o modelo de governança e as melhores práticas, né? Devido ao nosso tempo, eu vou dar uma visão mais geral, apresentar para vocês o processo de gestão de riscos, né? Esse processo, ele é e tem que ser adequado ao contexto de vocês, ao contexto do cliente. Por fim, o Bruno vai falar aqui sobre aplicação no software Interrisk. Então, a gente preparou uma agenda aqui para fazer algumas demonstrações para vocês entenderem o sistema um pouco. Vou falar para vocês quais são as fases de implementação do software. Vocês vão observar que é bem tranquilo a implantação da ferramenta em si, até porque é um sistema que está na nuvem, o mundo está partindo para a nuvem, né? Então, isso facilita bastante, sem dúvida nenhuma. Finalizar o webinar e deixar aqui à disposição os nossos contatos, né? Devido ao nosso tempo, de novo, né? Pode ser que vocês, ao final do evento, eu vou liberar aqui para vocês tirarem algumas dúvidas, tá? Então, no final do evento, a gente deixou um time aqui de aproximadamente uns 10 minutinhos para esclarecer, 10 a 15 minutos para esclarecer algumas dúvidas. E depois, caso tenha necessidade específica, eu e o Bruno, nós estamos à disposição de vocês. Tudo bom? Tranquilos? Vou só demonstrar para vocês um vídeo aqui, rapidinho, só para vocês conhecerem um pouco o que é o Interrisk, tá? Você sabia que para uma empresa se tornar resiliente e competitiva no mercado, a otimização dos seus processos é fator? Agora, sua empresa pode contar com uma ferramenta tecnológica e automatizada que atende às áreas de governança, riscos e compliance, facilitando o trabalho dos gestores e otimizando os processos. O software Interrisk tem diferentes módulos para a otimização de todas as áreas da empresa, além de integrar informações de inúmeras disciplinas com a visão ampla da interconectividade alinhada com a inteligência em riscos. Com eles, diversas disciplinas de riscos são integradas a um único framework, possibilitando um processo sistêmico e contínuo de forma em que todos trabalham em sintonia. A ferramenta permite a visualização dos riscos de forma estruturada, em matrizes completas, a partir da interconectividade entre riscos para identificar quais necessitam de prioridade no tratamento. O Interrisk é uma solução em nuvem, sem taxa adicional com licença e de fácil manuseio para os gestores. Software Interrisk, levando inteligência e riscos para o mundo. Esse aqui é um vídeo nosso, né, da Institucional da Brasiliana. Essa apresentação estará disponível para vocês, tá? Inclusive também, a Maíra falou que cortou um pouquinho o áudio, mas a gente vai disponibilizar também. Esse vídeo já está no YouTube, é mais para vocês terem a noção um pouco da ferramenta. Só finalizar aqui. Espero que vocês tenham conseguido ouvir, né? Mas, de qualquer forma, o vídeo estará disponível para vocês, tá? Então, quais são os objetivos do webinar aqui? Primeiro, apresentar um processo de gestão de riscos para vocês, através do quê? De metodologia e critérios alinhados às melhores práticas, para que vocês tenham uma base sólida para poder tomar decisão, ok? Então, hoje em dia, a questão de investimento, né, tem que ser com base na matriz de risco. Então, isso é um ponto importante. E também apresentar para vocês o software Interrisk, essa solução da Brasiliana Interrisk, que é uma solução de inteligência em riscos corporativos que também atende às melhores práticas de mercado. Um outro ponto importante aqui, pessoal. Nós aqui da Brasiliana acreditamos, né, que a gestão de risco somente é alcançada envolvendo as partes interessadas. Quando eu falo envolvendo as partes interessadas, precisamos envolver a primeira linha, que são os processos, a segunda linha, a alta direção, ok? Mediante de um processo de gestão de riscos estruturado. Quando eu falo estruturado, tem que ter o quê? Critérios de análise e avaliação de riscos. Não pode ser eu acho que, eu penso que. E, obviamente, vocês têm que ter uma ferramenta, né, uma solução, um sistema que seja adequado ao seu contexto, que seja parametrizado à sua necessidade, sem dúvida nenhuma, atendendo às melhores práticas. Então, um dos pontos importantes do software Interrisk é que nós não trabalhamos com o conceito de licenças, tá? Ou seja, são acessos ou licenças ilimitados, justamente para poder envolver as partes interessadas. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, ok?
Então, obviamente, a área de gestão de riscos, ela tem o papel dela, a auditoria também tem o papel dela, como a primeira linha tem o papel e tem que colocar a mão na massa. Senão a gente vai ter uma visão míope. Então, vocês, gestores de riscos, né, por mais que vocês tenham uma vasta experiência na empresa de vocês, um conhecimento muito grande, vocês não estão no processo no dia a dia. Ok? Quem conhece o processo? Quem conhece o gestor? É a primeira linha. Então, tem que ter a participação de todas as partes interessadas. Ok? Por isso que a gente quebrou um paradigma do mercado que não é trabalhar com licenças. Então, são licenças ilimitadas, justamente para poder atingir, né, o que a gente acaba pregando muito no mercado, falando muito aí no mercado e praticando, sem dúvida nenhuma. Ok? Um outro ponto importante, a gente também acredita que um processo de gestão de riscos, simples é diferente desse simplório. O que eu quero dizer de novo com isso, pessoal? Tem que ter ferramentas, né? Eu, por exemplo, visito muitos clientes, o pessoal quer colocar assim, Sandra, vamos deixar um processo mais simples, probabilidade baixa, média e alta, impacto baixo, médio e alto. E aí a gente acaba conversando tecnicamente. O que é baixo para a Sandra é diferente de baixo para o Marcos, por exemplo, que está aqui no mesmo ambiente que eu, tá? Então, por isso que tem que ter o quê? Critérios de análise e avaliação de riscos, ok? Tem que ser, sim, um processo simples, ok? Porém, tem que ter o quê? Ferramentas, tem que ter critérios de análise, ok? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Se a gestão de riscos da organização de vocês é boa o suficiente para enfrentar os desafios de mercado. Por quê, pessoal? Gestão de riscos é literalmente uma questão de sobrevivência. E nós estamos enxergando isso cada dia mais, nesse novo normal. Quem assiste bastante aos webinars do Brasiliano, vê o quanto ele fala de VUCA, de BANI, certo? Então, a gente tem que procurar enxergar essas ameaças e essas oportunidades para a gente estar no caminho certo de gerenciar as incertezas. Por quê? Se a gente pegar a definição exatamente do que a ISO fala, o que é risco? Risco é o efeito da incerteza. Então, a gente tem que estar se antecipando a fatos. E a gente precisa entender, né? E, obviamente, a auto-organização entender, e todas as partes interessadas, esse risco é uma questão de sobrevivência. Quantas empresas quebraram nessa questão da pandemia? Né? Quantos outros eventos que ocorreram e quantas empresas quebraram ou estão passando por uma questão financeira, por exemplo, muito grande? Tudo bem? Então, isso é um ponto importante, né? E aí vem um papel nosso, né, um ponto importante para a gente, que a gestão de riscos está ganhando cada vez mais o quê? Destaque. Né? Para isso, a gente tem que entender que a gestão de riscos ela é sistêmica, ela é inteligente e ela é integrada. Tá? Quando eu falo sistêmica, é através do quê? De um processo contínuo. De novo, processo contínuo é envolver constantemente a primeira linha. Não tem milagre, pessoal. Não tem milagre. Eles têm que se sentir dono do risco, como eles se sentem dono do processo. Eles têm que se sentir dono do controle, como eles se sentem dono do processo. Então, por isso que, quando eu falo que a gestão de riscos ela é sistêmica, inteligente, integrada, é justamente isso. A gestão de riscos é um processo contínuo, tá? Onde nós vamos identificar, analisar, avaliar os riscos, priorizar, tratar e monitorar. Seja os riscos positivos ou os riscos negativos. Sandra, mas também tem risco positivo? Tem oportunidade também. É que normalmente a gente está mais acostumado a pensar nos riscos negativos, ok? Então, pessoal, o processo de gestão de riscos não é uma ferramenta para que os gestores tenham aversão aos riscos. Por isso que a gente tem que buscar constantemente o engajamento das partes interessadas. Por isso que é importante ter uma política de gestão de riscos definindo o quê? Papéis e responsabilidades, definindo o apetite ao risco da organização. Então, o gestor, se ele vai aceitar o risco ou não, ele tem que aceitar em um nível pré-definido. De novo, cabe a necessidade de encostar numa política ou num documento à parte o apetite ao risco da organização. Então, a gente precisa quebrar, né, esse paradigma e precisa ação. Ok? Outro ponto importante, né? Falar de gestão de riscos, igual eu comentei no início, é falar sobre antecipação.
Então, é legal, sim, vocês terem aí na base de históricos de vocês os riscos até então já ocorridos, né, que é o tal do histórico, ok? Mas a grande sacada, ao pensar em gestão de riscos, é pensar em antecipação. Então, um exemplo claro aqui. Sua empresa, brincando com vocês, né, não teve um ataque cibernético ainda. Opa, graças a Deus, não. Agora, é possível ocorrer? É possível, sim, ocorrer. Nós estamos vendo aí o quanto, né, quantas empresas estão sendo atacadas. Sim. Ok? Então, antecipação é justamente isso, é você procurar se antecipar a fatos. Para isso, vocês precisam conhecer muito bem o negócio de vocês, precisam conhecer muito bem o processo de vocês, para vocês trabalharem com os riscos conhecidos e os riscos desconhecidos. Então, gestão de riscos, pessoal, é resiliência. Vocês precisam, brincando com vocês, estar preparados, né? Obviamente, trabalhando com o conceito preventivo. O que é preventivo? Reduzir a chance desse risco ocorrer, ok? E trabalhar com o conceito de mitigação. O que é mitigação? Reduzir o impacto. Então, brincando com vocês têm que estar preparados também para uma porrada que a empresa pode levar. Não pode sentar e chorar. Teve um ataque cibernético. O que a gente faz? Para o negócio? Eu conheço aí algumas empresas que sofreram ataque cibernético e até hoje não conseguiram voltar com alguns sistemas importantes. Não conseguiram voltar. Ok? Então, resiliência é isso. Resiliência é a chave para a gestão de riscos. Então, vocês têm que estar preparados, seja preventivamente, para reduzir a chance, como também mitigação para reduzir o impacto. Um outro ponto importante, pessoal, a gestão de riscos pega o mundo. Pega o risco no processo, pega o risco estratégico, pega o risco de ativos, pega o risco de incêndio, de meio ambiente. Tecnicamente, riscos tem que estar embaixo, né, do guarda-chuva de gestão de riscos. O que não pode acontecer? Eu sou da área de saúde, segurança, saúde, segurança e meio ambiente, tem a minha matriz de risco. O Bruno, por exemplo, é da área de segurança empresarial, tem a matriz de risco dele. Então, por mais que tenha especialistas técnicos no assunto, a empresa precisa ter um único formato de matriz de risco. O que pode ser adaptado e deve ser adaptado são os critérios de análise e avaliação de riscos para cada disciplina. Sandra, o Interrisc faz isso? Faz isso. Então, esse é um dos diferenciais da Brasiliana Interrisc. Então, a gente conseguiu, obviamente, preparar um sistema, ok? Possibilitando, na verdade, qualquer disciplina de riscos, mas, ao mesmo tempo, independente das particularidades de métricas e critérios de análise, ok? Eu consigo enxergar o todo. Isso o Bruno vai mostrar para vocês no sistema. Tá? Então, o que não pode acontecer é cada área ter uma matriz de risco. A alta direção fica louca. Vai perguntar o seguinte, qual matriz de risco eu enxergo? Quem é prioritário aqui? É a Sandra de saúde e segurança ou o Bruno de segurança empresarial? Então, independentemente do formato da matriz de risco, tá? Não estou questionando aqui quem é mais certo, quem está certo, quem está errado. Tem que ter uma única matriz de risco. O que tem que ser personalizado, obviamente, porque existem as suas particularidades, existem as suas ISOs, né? Algumas das disciplinas aqui, são as métricas e os critérios de análise, ok? Então, vocês têm que praticar, a organização tem que praticar gestão baseada em riscos. Agora, para isso ocorrer na organização de vocês, obrigatoriamente, vocês têm que saber quais são os processos críticos, para que vocês, gestores de riscos, mais uma primeira linha, coloquem a lupa no que é crítico. Tem que saber quais são os fatores de riscos. O que são fatores? São fragilidades, são causas. Tem que listar os riscos, seja conhecidos ou até mesmo os desconhecidos, que nunca ocorreu, mas que poderá ocorrer. Tem que avaliar o chamado risco inerente. O que é o risco inerente? É o risco puro. Tem que avaliar o controle. A primeira linha tem que falar se o controle dela é eficaz ou não é eficaz. Ok? Tem que reavaliar o risco, que é o chamado residual. E aí, dependendo do residual, faz-se o plano de ação. Então, pessoal, vocês têm que ter um processo, independente da métrica ou do critério, para poder brincar com vocês, fechar esse triângulo aqui. Senão, não dá para dizer que a organização faz uma gestão baseada em risco. Ok?
Então, ponto importante. Qual que é a função do gestor? Trabalhar com a prevenção, obrigatoriamente. O que é prevenção? Conhecer os riscos, as causas, os controles e trabalhar preventivamente para reduzir a probabilidade. Porém, se ocorrer o evento, o risco, vocês têm que ter o chamado, brincando com vocês, o plano B, que é o plano de emergência, de crise, de continuidade e até recuperação para mitigar o impacto. Vocês não podem ser surpreendidos. A organização, a alta direção não pode ser o quê? Surpreendida. Então, essa é a função do gestor, trabalhar com esses dois universos. Se vocês observarem, a prevenção aqui é bem menor do que toda a mitigação. Agora, esse conceito a gente tem que vender internamente. Porque senão acontece aí grandes eventos, como a gente está vendo no mercado, né? Seja um rompimento de uma barragem, seja um ataque cibernético, seja um incêndio em hospitais. Então, estou trazendo fatos para vocês, né? E muitas empresas são o quê? Surpreendidas. Porque, além de falhar a prevenção, ok? A resposta à emergência, crise e continuidade não roda, não funciona. Porque às vezes não tem, ou às vezes faz um documento para inglês ver. Ok? Falando de governança aí, como muitos já conhecem, o que hoje o mercado pratica? Por mais que tenha que fazer uma mudança de cultura interna. O modelo de governança das 3 linhas de defesa, teve até uma revisão aqui em 2020, mas vou trazer o conceito macro para vocês, onde, tecnicamente, funções que gerenciam e são proprietários dos riscos é a primeira linha de defesa. A segunda linha aqui, ela tem a função do quê? Dupla, no sentido de escrever uma política e aprovar essa política com a alta direção, escrever um processo, uma metodologia de gestão de riscos, definir a matriz de risco e, ao mesmo tempo, capacitar quem? A primeira linha. Disseminar quem? A primeira linha, para colocar a mão na massa, perfeito? Obviamente, eles vão supervisionar, acompanhar o que? As informações, os planos de ação também. Agora, se isso aqui não roda, pessoal, não dá para falar que a organização tem governança, não. Então, tem que colocar a primeira linha, né, na linha de frente, literalmente. A auditoria, ela tem o papel dela, que é uma área independente, que ela tem que fazer o quê? Principalmente, teste de controle com base em riscos. Mas o que é com base em riscos? Eu tenho que vir aqui na segunda linha, pensar o seguinte agora, eu sou gestão de riscos, e o Bruno aí é auditoria. Então, o Bruno vai ter que bater na minha porta e falar assim, Sandra, cadê o mapa de riscos da organização? Cadê a relação de processos críticos? Onde está a relação de controles? O Bruno obtém toda essa informação, faz o plano dele de auditoria e, por fim, começa a testar quem? Controle aqui. Então, se vocês pensarem friamente, as 3 linhas de defesa é uma blindagem para a organização. Uma blindagem em que sentido? É uma gestão de risco por camada, onde envolve a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e a auto-administração, conselho e assim por diante. Além de auditoria externa e órgãos reguladores. Então, pessoal, falar que a gente tem governança, tem que praticar isso aqui. Ah, Sandra, mas a minha organização não faz, é difícil. De novo, cadê a política? Onde consta papéis e responsabilidades? Esses dias eu li uma política de um cliente, estava escrito assim, né? A primeira linha é a empresa responsável, é a área responsável por identificar risco, levantar os fatores, avaliar os controles e, por fim, fazer plano de ação, além da matriz, obviamente, né? Pergunta, fui lá conversar com a primeira linha. Sabe o que a primeira linha falou? Sandra, eu conheço a matriz de risco, mas não fui eu que fiz. Quem fez? Foi a segunda linha. Aí só um ponto de interrogação. Para a gente poder pensar se nessa empresa que eu trouxe como case, se realmente funciona e eles batem no peito constantemente que eles têm um grande modelo de governança. Ah, Sandra, eu aceitei os riscos que a segunda linha falou. Eu aceitei os riscos que a auditoria colocou. E então aqui é só para reflexão, entendeu, pessoal? A segunda linha, que é a área de gestão de riscos, tem que fazer inteligência em riscos. O que é fazer inteligência em risco? Tem que receber os inputs da primeira linha, ok? Consolidar essas informações, analisar, interpretar essas informações e reportar para a alta direção
quais são os processos críticos, um mapa de risco integrado. Agora, a segunda linha só faz isso se a primeira linha colocar a mão na massa. Não tem milagre, pessoal. Então, a grande sacada nossa é mudar o quê? A cultura. É ter o engajamento das partes interessadas. É falar o quanto a gestão de riscos é importante no contexto da organização. Papel, pessoal, aceita o quê? Tudo. Literalmente tudo. Em relação às melhores práticas, como vocês mesmos já conhecem, a gente tem a ISO 31000, tem o próprio COSO, seja o COSO 1, o COSO ERM, a ISO 31010, que traz ferramentas para se construir um processo de análise e avaliação de riscos. De qualquer forma, pessoal, essas melhores práticas, ela fala o que fazer, não fala como fazer. Vocês vão montar o processo para fazer análise e avaliação de riscos. Agora, o que a norma fala, e é interessante, tem que ter ferramenta, tem que ter critérios, tem que sair do acho o quê, penso o quê. Igual comentei no início com vocês, entre o que eu acho e o que o Bruno acha, ganha quem grita mais. Ok? Então, o que a Brasiliano fez aqui? Né? Nós temos um processo integrado, que é o método brasiliano, que está no software Interrisk, mas é literalmente customizável ou parametrizável, certo? Para que as empresas, né, coloquem os seus devidos critérios de análise e ferramentas, mas é um processo que atende às melhores práticas de mercado. Ah, Sandra, mas eu não quero fazer um diagrama de causa e efeito. No Interrisk eu posso pular? Pode pular. Tecnicamente, a gente recomenda? Não, porque é uma ferramenta importante para dissecar o risco. Sandra, eu não quero avaliar o risco inerente. Eu posso pular? Pode pular. Tecnicamente, a gente recomenda? Não, porque o COSO bate muito em avaliar o risco inerente, depois avaliar os controles e recalcular o risco, que é o chamado residual. O que é o residual? É a condição atual que a gente tem hoje. Tudo bem? Então, a gente tem um processo chamado método brasiliano, que está na ferramenta, o qual ele é parametrizável, ok? Então, vocês vão colocar os critérios, as métricas e as ferramentas aí de vocês. Agora, a gente faz uma recomendação técnica. Qual que é um do diferencial da Brasiliano? A Brasiliano é uma empresa de software, mas a gente tem uma vivência muito grande em que a gente vem da consultoria, né? Nós atuamos como consultores. Então, a gente pratica essas ferramentas e esse processo no mercado. Entenderam isso? Ok? Então, nós praticamos. Então, a gente recomenda. Agora, óbvio, se a empresa não quer praticar, a gente entende. Ok? Agora, a gente faz uma recomendação técnica. Tudo bem até aqui? Então, esse framework que o Bruno vai passar para vocês no sistema, mas rapidamente aqui, o que é comunicação? No sistema, por exemplo, você consegue registrar, né, as partes interessadas, as quais participaram da análise e avaliação de risco, a primeira linha. Brincando com vocês, para depois não falar que não sabia. No contexto estratégico, nesse momento aqui, a gente tem uma ferramenta chamada BIA, para saber quais são os processos mais críticos ou menos críticos. Depois, nós aplicamos ferramenta aqui para identificar riscos. Mas quais ferramentas, Sandra? Diagrama de causa e efeito, matriz SWOT. Avaliamos a probabilidade e o impacto do risco inerente para ter a matriz de risco. Avaliamos os controles para ter uma nova matriz de risco chamada residual. E aí, fazemos o plano de ação e, por fim, tem o monitoramento. Então, pessoal, hoje o sistema ele oferece, sim, um processo, que é o chamado método brasiliano, qual ele é parametrizável, ok? Ao contexto de vocês, ao negócio de vocês. Agora, caso vocês queiram pular alguma etapa do framework, no sistema hoje permite. Tecnicamente, a gente recomenda, como consultoria? Não, mas aí o cliente vai utilizar o sistema da melhor forma. Tranquilos, pessoal, até aqui? Tudo bem até aqui? Ah, o Rafael um pouquinho. Isso. Deixa eu ver, pessoal, estão ouvindo?
Manda um ok aí, não sei se vocês voltaram a ouvir normal. Tem uma perguntinha da Cláudia Paiva, Sandra, não sei se você quer responder ao final. A Cláudia disse que estava ok. Vou responder as perguntas aqui no finalzinho, tá? Só para a gente concluir o racional, mas no final aqui eu volto. Humberto, Paulo, perfeito. Tudo bem, né, pessoal, até aqui. Então, tecnicamente, o que o sistema Interrisc nos permite? A gente vai permite colocar uma série de disciplinas, lógico, isso aqui, de novo, ele é liberado para o cliente conforme a necessidade dele, tá? Cada disciplina tem o seu framework. O que é framework? Você tem o seu processo, os seus critérios de análise e as suas ferramentas. Porém, caso a alta direção queira enxergar tudo em uma única matriz de risco, consegue enxergar. Então, isso aqui também é mais um diferencial da Brasiliano. Porque, às vezes, acontece muito isso, né? Nas empresas. Tem Sandra, gestora de riscos, mas eu tenho um engenheiro da área de saúde e segurança do trabalho. Aí ele falou o seguinte, não, mas eu quero o meu software, a minha ferramenta, porque eu tenho os meus critérios para se avaliar riscos, né? Só que aí a empresa acaba tendo dois sistemas. E a área de riscos, dessa forma, ela perde o poder do quê? De integração. Ela perde o poder de inteligência. Por isso que o Interrisc permite alocar, né, e atender uma série de áreas técnicas dentro das organizações, ou seja, alocar as disciplinas, parametrizar os critérios e conseguir ter a visão em uma única matriz de risco. E aí, obviamente, a área de gestão de riscos tem tudo debaixo aqui, né, do seu guarda-chuva. Ok até aqui, pessoal? Eu vou liberar aqui o... tá, o Glaucio comentou e o Rafael também, que às vezes tem dá para ouvir, mas tem um pouco de ruído, né? Eu vou desativar, porque eu vou passar a fala para o Bruno agora, ele vai entrar no Interrisc, eu vou deixar o meu microfone no mudo, e depois eu volto aqui para fazer os devidos complementos, tá? O Bruno, eu vou liberar para você poder compartilhar. Falam, tá? Eu tive algum probleminha aqui, não vi que até o Rafael comentou que não está aparecendo a minha imagem, acho que foi algum probleminha de conexão. Eu estou com a câmera ativada, mas não está aparecendo. Até me arrumei para o webinar, mas não... Realmente, vocês não vão conseguir me ver, mas espero que consigam me ouvir bem e conseguir acompanhar aí a apresentação, tá joia? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Pessoal, compartilhei minha tela, né? Espero que todos vocês estejam acompanhando, né? Então, a gente vai fazer agora aqui, né, baseado nesse conceito que a Sandra bateu um pouquinho, né? Fazer uma demonstração aqui da ferramenta, do software, né? A gente não vai ir nos mínimos detalhes, né? Até pelo nosso tempo, mas o objetivo aqui é demonstrar as principais funcionalidades que o Interrisc tem, falando especificamente do módulo de gestão de riscos, né? Então, o nosso software, né? Ele é um software que roda na nuvem, né? Hoje a gente está aí hospedado na Amazon. O nosso software, né, por estar na nuvem, eu sempre vou ter que estar em um navegador para acessá-lo. Temos, né, a opção do acesso do software hoje, ele pode se dar diretamente pela ferramenta. Empresas que tenham o AD, né, ou SIG Sign-On, é possível fazer a integração direta para que seja feita a autenticação e a validação do acesso pelo AD do cliente. Vou acessar uma base aqui de demonstração com vocês, né? Então, sempre que eu logar no sistema, né, o software, primeiramente, ele vai pedir para que eu selecione qual módulo eu vou estar trabalhando, né? A gente tem aí, né, só para vocês saberem, né, a gente tem 12 módulos hoje dentro da ferramenta. Nosso foco nesse webinar é o módulo de gestão de riscos, então eu vou selecionar esse módulo. Selecionei o módulo de gestão de riscos, né, o software sempre vai solicitar que eu selecione uma disciplina de risco, como a Sandra comentou aí anteriormente, né? Nosso software, um diferencial da nossa ferramenta é justamente possibilitar
que a empresa trabalhe a sua visão de riscos por disciplina ou tipologia de risco. Dependendo do seu negócio, você pode ser impactado por várias frentes aí de risco, e a ferramenta vai estar apta para atender essa necessidade, né? Como a Sandra falou, o software está baseado nas boas práticas de mercado. A gente segue aí hoje ISO 31000, COSO 1, COSO 2. O que vai diferenciar uma disciplina para outra, e eu vou mostrar isso para vocês aqui também, é que a ferramenta permite eu parametrizar, né, primeiro, critérios diferentes, né, no que diz respeito a impacto e probabilidade, né? Exemplo, vou olhar para risco estratégico. Geralmente, a minha régua financeira para risco estratégico, ela tende a ser maior. Estou olhando para aqueles riscos que impactam os objetivos da empresa. Se eu utilizo a mesma régua financeira para fazer um mapeamento de um risco operacional, de um risco no processo, né, a tendência é que aquele risco fique mais abaixo. Então, a ferramenta vai possibilitar vocês terem critérios distintos. Além disso, dependendo da disciplina, vou demonstrar isso para vocês também, né, um exemplo cibernético, né, dentre outras, né, na fase de identificação de risco, contexto estratégico, eu vou ter etapas, ferramentas a mais que vão me possibilitar me aprofundar e compreender melhor o meu risco. Até porque a forma de mapear um risco cibernético é totalmente diferente de mapear um risco operacional. Então, o sistema ele vai permitir isso para vocês, ok? Vou estar logando no software, depois eu vou falar um pouquinho sobre esse dashboard inicial. Antes, eu vou falar um pouquinho, né? A gente tem aí na ferramenta o que a gente chama aí de um módulo core, né? Ele é um módulo que ele é base para os demais módulos, independente dos módulos que o cliente contrata, que está mais relacionado no que diz respeito aí a questões aí de parametrizações da ferramenta, ok? A navegação do software, ela sempre vai se dar pela lateral, eu posso deixar isso aqui fixo, eu posso deixar isso aqui flutuando, né? Um primeiro item para falar com vocês aí no que diz respeito a essa questão de parametrizações é a questão do segmento, né? O software, ele sempre vai ser, isso é 100% customizável, né? 100% parametrizável na ferramenta, que é o segmento. O segmento, pessoal, está totalmente relacionado com a forma que vocês querem enxergar os riscos módulos da ferramenta. Ele é 100% parametrizável, né? Por exemplo, aqui vocês estão visualizando mais uma visão como um organograma, com a empresa, o conselho, a presidência, abaixo suas diretorias, né? Dentro das diretorias, suas respectivas áreas. Temos clientes, por exemplo, que eu tenho várias empresas, várias unidades de negócio, e eu quero enxergar os riscos por unidade e depois, lá em cima, o maior nível, até para eu consolidar essas questões. Então, o sistema vai possibilitar isso também. Você pode abrir a empresa 1, a estrutura da empresa 1, empresa 2, a estrutura da empresa 2. Isso é bem simples de se realizar na ferramenta, né? A gente sempre dá um aparato inicial com o cliente, a gente ajuda nessa construção vocês para entender junto com vocês como que vai ser essa melhor forma, ok? E a forma de construir isso aqui é muito simples, né, pessoal? Eu vou clicar aqui, por exemplo, a diretoria administrativa de suprimentos. Tem aqui o recursos humanos e a área de suprimentos. Eu quero criar uma nova área aqui dentro. Eu clico com o botão direito, ele já vai aparecer aqui uma opção para mim. Eu posso renomear, eu posso fazer várias questões aqui, né? Vou adicionar uma nova área aqui que eu vou chamar de administração, por exemplo, tá? Só para vocês entenderem a lógica. Criei lá uma pasta, ele já atualizou ali com a área de administração aqui dentro da diretoria. Um outro item que é bem interessante aqui dentro, né, é o quê? Dependendo da empresa, a sua estrutura organizacional pode mudar constantemente. Uma área que era de responsabilidade de uma diretoria vai para outra, né? O sistema permite, observe que quando eu pego aqui a pasta, eu posso arrastar ela. Se eu pegar essa pasta de licitação, por exemplo, mudou a estrutura da minha empresa e a área de licitação foi para dentro de uma diretoria. Eu posso pegar ela e levar ela, jogar ela dentro lá da diretoria de administração. Ao fazer isso, o sistema vai migrar com todos os processos, macroprocessos, análises de riscos que eu fiz. Então, eu não perco essa informação, posso migrar ela direto ou posso optar por não migrar, mas é para você saber que há essa funcionalidade aqui dentro do software, ok? No quesito de segurança, né, o sistema também ele permite você construir, né, perfis de acesso, né? Vocês sempre vão ter na empresa de vocês aquela pessoa que vai ter o perfil mais administrador, né? A Sandra, como ela falou, o pessoal da primeira linha de defesa não pode ter um perfil administrador, ele
tem que ter um perfil mais limitado. Então, você vai conseguir construir esses perfis. Às vezes, a diretoria, o conselho, eu vou criar um perfil mais de consulta para o pessoal conseguir navegar, acessar, mas não conseguir alterar nenhuma informação dentro do software. Tudo isso é possível parametrizar no software. Então, eu abro aqui a ferramenta, né? Se eu estiver trabalhando com várias disciplinas, consigo, inclusive, estabelecer que um determinado perfil não vai acessar determinada disciplina. Exemplo, risco estratégico, geralmente, né, é uma coisa que eu não posso ficar abrindo muito, às vezes, dependendo da companhia, né, então não vão ser todos os perfis que vão acessar, posso limitar essa situação. Né, dentro do framework, que a gente vai navegar um pouquinho ali, pode ser que eu tenha um perfil que só vai fazer a avaliação do controle, um perfil que só vai responder o plano de ação, eu posso habilitar somente aquela caixa. Ele vai visualizar somente aquela etapa, né? E em qualquer item que eu clicar, né, o sistema vai permitir, como vocês estão vendo, determinado perfil só vai consultar, eu vou deixar inabilitado a inclusão, a exclusão e a alteração, né? Vai ser um perfil mais aí com funcionalidades relacionadas à consulta. Então, vocês podem ver que a ferramenta ela é bem ampla no sentido de parametrização de perfil de acesso, né? Aqui do lado estão mais os itens relacionados a funcionalidades, né, cadastros, parametrizações, geralmente são funcionalidades que ficam mais a cargo do administrador, mas o cliente vai personalizar do jeito que ele entender que fica melhor para ele, ok? Temos aí a questão onde eu cadastro os meus colaboradores, né, os usuários aí da ferramenta, né, então eu sempre vou ter uma listagem, né, sempre vou, quando eu cadastro, né, vai ter o campo para colocar as principais informações, o sistema permite eu colocar a qual diretoria ou a qual área aquele usuário está, né? O Marcos é lá da diretoria de tecnologia e informação. Quando eu coloco de qual diretoria ele é, quando ele logar no sistema, o sistema já vai abrir ele diretamente nessa diretoria, para ele não precisar ficar navegando, procurando. Então, é um facilitador nesse sentido. Né? O software permite aqui abaixo também, né, onde eu vou visualizar todo o segmento, né, é o segmento que estabelece muito também o perfil de acesso do que eu posso acessar. Então, o Marcos, eu falei que ele é da diretoria de TI, né, então está marcado para ele que ele só vai acessar lá, né, as áreas lá de infra, segurança da informação e sistemas. Ele não vai conseguir acessar os riscos da diretoria comercial, da diretoria financeira, né, então o sistema ele é bem amplo nesse sentido, né? Ah, não, por algum motivo ele vai acessar uma nova diretoria, eu vou lá e flego. Ou se ele não vai acessar a diretoria total, eu vou lá e flego somente uma área. Então, ele é bem amplo nesse sentido. Ok, pessoal? O software também, né, vai permitir, a gente vai ver um pouquinho isso depois, na hora que eu estiver navegando num case, né, o sistema ele permite hoje você trabalhar a visão dos teus riscos por processo ou por área, vai depender da companhia. Se eu vou trabalhar em processo, a ferramenta vai possibilitar eu fazer as parametrizações, né? Vou criar primeiro meus macroprocessos, ok? O sistema é bem amplo nesse sentido também, né? Sempre que eu crio um macroprocesso, eu relaciono ele a um segmento, então vocês vão ver que ele vai filtrando também os macros processos, os processos que eu tenho, baseado no segmento que eu estou. E depois que eu criar os macroprocessos, vou poder criar aí a listagem de processos que a empresa tem, ou, né, não, Bruno, a gente não trabalha com uma visão por processo, a gente trabalha com uma visão por área, o sistema vai permitir, da mesma forma, você parametrizar a tua estrutura de análise de risco baseado nas áreas da companhia. Né? O nosso sistema, a gente tem uma biblioteca, né? É possível você criar aí os teus dicionários, né, de fator de risco, de controle de risco, né? Um ponto importante também, né, a gente tem aí, né, muitos clientes que iniciam trabalho com a gente, né, e já tem um legado, né, tem um histórico, né, de análises de riscos numa planilha, a gente consegue dar carga dessas informações, né, o nosso pessoal aí, nosso time de TI, de suporte, tem uma máscara, onde que a gente lança essas informações e consegue dar essa carga para vocês. Então, vocês não iniciam a ferramenta do zero, vocês já iniciam com uma biblioteca aí, seja de risco, seja de fator de risco, seja de controles que vocês tenham, ok? A biblioteca também, né, ela sempre vai ser separada por disciplina, para que eu enxergue, quando eu estiver na disciplina de processo, somente riscos relacionados a processo. Se eu estiver numa disciplina de fraude, de risco cibernético, eu vou enxergar somente as informações relativas àquela disciplina. Temos também no software, né, um item aí que é a nossa base de conhecimento. A base de conhecimento ela é um campo público, né, dentro do software. O objetivo é que você
vocês possam e devem, né, eu diria, anexar aqui todas as informações que sejam de consulta comum para todos que acessam o módulo de risco. Exemplo, manual do software, a política de gestão de riscos, o procedimento que muitas vezes estabelece a metodologia da ferramenta. É interessante vocês colocarem aqui. Quando a pessoa tiver dúvida, ela vai poder acessar. Temos os indicadores que eu vou demonstrar depois. Né? O versionamento, né, é um item importante no software. Né? O que é o versionamento? Como vocês sabem, né, análise, gestão de riscos é como um PDCA, ela é contínua e cíclica. De tempo em tempo, eu tenho que revisitar aquele processo ou aquela área para avaliar, porque o processo pode ter mudado, e se ele mudou, eu tenho novos riscos, né? Fiz implementação de controle, melhorias de um plano de ação, eu tenho que revisitar o processo para validar se realmente aquele controle está cumprindo o que ele deveria cumprir. Sempre antes de fazer um novo ciclo, o software permite que eu faça um versionamento. Esse versionamento, o que ele vai fazer? Ele vai tirar uma fotografia de como que está a minha posição em risco naquele momento, para que eu possa comparar com as análises futuras, e depois ele pode até gerar um gráfico de evolução, para eu acompanhar na linha do tempo se eu estou melhorando ou se eu estou piorando meu cenário em risco dentro da companhia. Ok? O software também permite algumas não, né? A questão de critérios, impactos, aí, né? Probabilidades na ferramenta é 100% parametrizado. Então, a gente trabalha com uma ferramenta que é o BIA, né, que eu vou falar um pouquinho dele lá na frente, usar os critérios do BIA no que diz respeito a impacto, no que diz respeito a tempo de tolerância. Então, eu sempre vou parametrizar a ferramenta, definir um critério de imagem, né, eu sempre vou estabelecer uma escala de qual é o nível de imagem que eu vou ser afetado, caso então, critério de impacto. Também, né, o sistema vai permitir eu parametrizar os critérios. Como eu comentei lá no início, né, a ferramenta permite você parametrizar critérios de... Tem aqui os critérios da disciplina de processo, os critérios da disciplina estratégico. Né? Se eu for lá no financeiro da disciplina de processo, eu tenho uma escala aqui de impacto financeiro que eu estabeleci, né, tendo como base o entendimento da minha companhia. Isso aqui é sempre para o risco operacional, vai de 50 mil a 300 mil. Se eu vim aqui na régua do estratégico, por exemplo, vocês vão ver que eu já tenho uma outra régua, né? Ela parte aqui, ó, o massivo 27 milhões. Então, é para vocês entenderem que a ferramenta, ela permite eu trabalhar com critérios, colocar 4, 3, quero um critério, Bruno. Ah, não, na minha empresa a gente tem 6 critérios, isso tudo é parametrizável dentro do software. E também, né, a própria matriz de risco, né? A matriz de risco no software, ela também é 100% personalizável, de acordo com a matriz de vocês. Ah, Bruno, nosso vermelho não é esse, aqui ainda é laranja. Na matriz, né, além de parametrizar os quadrantes, é possível parametrizar a questão do apetite a risco, né? A gente trabalha pela matriz um apetite a risco mais qualitativo, né? Você consegue parametrizar com os quadrantes. A gente trabalha muito aqui com uma visão do apetite, que eu posso estar, né, abaixo do meu apetite, né, que eu vou estar, e eu posso, sempre eu vou definir ações que eu vou tomar de acordo com o apetite. A minha condição inerente, ela é muito ruim, essa nota vai ser melhorada lá no residual, se eu tiver controles eficazes. E vou ter os critérios de impacto, da mesma forma que vocês já visualizaram aí. Fruto disso, vou ter a minha matriz de risco. Também, como a gente já viu, 100% podendo ser parametrizada. Se eu for com o mouse, eu visualizo cada um deles. Fiz o meu inerente, tenho que fazer o meu residual. O sistema vai permitir primeiro, no residual, avaliar o controle. Então, eu tenho que avaliar se o meu controle é eficaz ou não. Vou clicar no controle, vou poder vincular quais são as causas, né, os fatores de riscos que esse controle preventivo inibe. Não preciso vincular o risco, porque eu já fiz um DCE anteriormente, ele já traz a informação. Vou apontar aqui se ele é eficaz ou ineficaz e vou dar o resultado. Feito isso, vou gerar o meu residual. Preciso agora avaliar qual que é a minha condição, levando em consideração esses controles. O sistema contribui muito aqui, porque quando eu clicar no risco,
eu vou visualizar aqui embaixo as causas e ao lado a eficácia dos controles. É essa fotografia que vai permitir eu melhorar essa minha condição, né? Então, aqui, nesse exemplo, né, eu saí de um 5, que era muito ruim, para uma condição 3. Eu estou numa condição razoável. Não posso falar que estou numa condição excelente, porque eu estou vendo, eu tenho fatores de riscos aí, no vermelho, sem controle, laranja, sem controle. Então, eu tenho margem para melhorar isso. Fiz o meu residual, conheço muito bem o risco, eu vou poder agora fazer, né, eu vou enxergar a minha matriz primeiro, né, então essa aqui é a minha matriz de risco residual, fiquei com risco no vermelho, vou ter que montar o meu plano de ação, né, vou fazer a minha resposta ao risco. Sempre nessa tela vou enxergar os planos de ações em andamento, sempre que necessário for, eu vou incluir um plano de ação. O sistema me dá uma visão muito clara aqui de priorizações. Eu vou priorizar o fator de risco, mas eu quero enxergar o fator de risco para o risco residual no vermelho. Ele fez um filtro. Mas eu vou priorizar ainda somente fator de risco no vermelho. Ele fez outro filtro. Se eu clicar no fator, né, a ausência de uma central de recebimento de nota fiscal, por exemplo, ele vai mostrar aqui embaixo que esse fator, ele está para o risco vermelho, que é a minha priorização, mas ele também materializa riscos no laranja. Ou seja, se eu tratar essa situação, eu vou tratar diretamente o risco vermelho, que é a minha priorização, mas vou estar tratando já os riscos no laranja. E aqui embaixo eu vou montar um plano de ação. A gente trabalha com 5W2H. Quer que monte um aqui, Sandra, para mostrar o e-mail? Oi. Não, Bruno, só comenta. Só comenta, né? Isso, depois mostra a possibilidade de colocar um questionário, tá? Ok. Então, aqui, pessoal, vocês vão poder, né, construir um 5W2H, colocando o plano, como, onde, quem que é o responsável, quem que é o aprovador. Feito isso, né, o sistema vai disparar um e-mail para as pessoas. Como vocês podem ver, ele faz todo o monitoramento, o workflow do plano de ação para vocês. Vocês conseguem, inclusive, parametrizar comunicados automáticos. Eu quero que 20 dias antes do plano de ação vencer, que as pessoas sejam cobradas aí que o plano de ação está para vencer. Diariamente, a cada 3 dias, vocês vão parametrizar a regra, ok? Pessoal, aqui essa visão mais operacional, né, de como construir essa visão na ferramenta. Vou pegar aqui a disciplina de risco cibernético, por exemplo. Então, eu mudei a disciplina, fui para o cibernético. No cibernético, eu enxergo o mesmo framework, mas no contexto estratégico, eu vou ter etapas a mais aí que eu vou percorrer para fazer o levantamento dos meus riscos. E aqui a gente tem o checklist, né? A gente trabalha aí, a gente até tem modelos de checklist. Geralmente, se o cliente for trabalhar com esse checklist, a gente entrega a ferramenta já parametrizada com o checklist. Então, aqui no Cyber, o que vai me balizar as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, é um checklist. Eu consigo trabalhar com checklist, vou ter campo para colocar se estou conforme ou não conforme, a importância de estar não conforme a essa situação, campo para eu colocar o comentário, para cada pergunta posso anexar evidências. Fruto do meu questionário, o sistema gera um nível de maturidade, para que eu saiba como que eu estou, né, baseado no checklist meu. Então, o meu objetivo era estar no 10, né, estar com 100% aí em tudo. Eu estou abaixo de 1, está aqui. Então, eu estou aqui, entre 0 e 3, eu estou no tratar. Então, até eu preciso começar a trabalhar para ir melhorando a minha maturidade em cyber, né? Até eu chegar lá entre o 9 e o 10 e manter. Daqui para baixo, é exatamente a mesma visão do que a gente viu lá no processo, mas focando aí nos riscos de cyber, né? Se a gente pegar aí a nossa disciplina de risco estratégico, vou pegar aqui para vocês também. Selecionei a disciplina de risco estratégico, né? Vou ter o mesmo framework, mas aqui a gente trabalha com o quê, né? Na disciplina de risco estratégico, a gente tem um diferencial aí único também no mercado, que é a possibilidade de você avaliar a motricidade dos teus riscos. Você faz análise de risco residual normalmente, estou lá com a minha matriz de risco residual e vou aplicar a avaliação da motricidade. A gente trabalha aí com a matriz de impacto cruzado. O que eu vou avaliar aqui? Dos riscos que eu tenho, eu vou avaliar o que um risco influencia o outro, né? Dando uma nota aí de 0 a 3, se ele influencia nada ou se ele influencia muito. Né? O que o R1 influencia o R2, o que o R1 influencia o R3, vou dando a nota.
Todas as notas que eu der aqui na vertical, ele soma para motricidade, tudo que eu der na horizontal, ele vai somar para uma dependência. E ele vai gerar a minha matriz de impacto cruzado. Eu vou conseguir visualizar dos riscos que eu tenho, quais são os riscos aí, né? Riscos do quadrante 1, que são os riscos de ligação, né? São aqueles riscos mais instáveis, né? Podem, se materializarem, vão materializar os riscos do quadrante 3. Os riscos que caírem no quadrante 2 são os riscos motrizes, né? Eles têm força para gerar impacto aí e materializar os riscos do quadrante 1 e do quadrante 3. Os riscos do quadrante 3 que eu tenho lá são os riscos dependentes, ou seja, eles dependem dos acima para se materializar, e os verdes são os independentes. O que a gente ainda fez, né? A cereja aí do bolo, como a gente fala, né? O brasiliano fala muito, é que a gente cruzou essa matriz com a matriz residual, e geramos a matriz de priorização dos riscos na ferramenta, onde que a área de risco vai poder fazer essa análise para levar essa interpretação para a alta gestão. Então, aqui, o que eu estou visualizando? Eu tenho num eixo a criticidade do risco e no outro a motricidade. Então, se eu olhasse o R6 somente pelo residual, ele era quadrante amarelo, muitas vezes eu descartaria ele. Quando eu faço essa análise, eu observo que ele é um risco altamente motriz, então eu não posso descartar ele. Da mesma forma, o R2 e o R5 são quadrante vermelho, mas são o quê? Dependente. Se eu ficar tratando o R2 e R5 e não tratar os demais, eu vou estar enxugando gelo, como a gente fala no mercado. Eu preciso priorizar esses aqui que estão no vermelho. Ok, pessoal? E aí, além disso, a gente sempre vai ter a disciplina gerencial. A disciplina gerencial é a que integra os dados para vocês, para que vocês possam visualizar, né, todas as informações, né, consolidadas, integradas para a alta gestão. O sistema vai gerar o BIA, eu já gerei o BIA integrado lá no início para vocês verem, mas, Bruno, eu quero enxergar a minha matriz de risco, com todos os riscos da companhia, eu vou visualizar. Se eu for com o mouse lá, eu visualizo de qual processo que ele é, qual que é o risco. Se eu clicar na caixa, ele abre todos os riscos para eu consultar. Aqui embaixo, tenho todos eles. Se eu clicar com o direito, posso exportar isso aqui para um Excel. A ferramenta permite eu filtrar. Eu quero enxergar somente os riscos de admissão. Eu vou lá e filtro. De auditagem, aquisição de matéria-prima, rapidamente eu filtro. Estou numa visão da empresa como um todo, mas eu vou ter uma discussão com a minha diretoria administrativa, né? Em um clique aí, eu vou sair da visão da empresa toda e já estou na visão daquela diretoria para uma discussão com eles. Então, a ferramenta vai te dar toda essa informação de forma rápida, né? A gente precisa ter inteligência em risco no dia que a gente vive hoje em dia. Então, a ferramenta vai fazer isso rapidamente. Sandra, seria isso? Você quer complementar alguma coisa? Deu para ter uma visão? Olá, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Tá, perfeito. Então, pessoal, um ponto importante. Bruno, abre o sistema lá novamente, você está compartilhando ainda, né? Tô. Tá, então, pessoal, só para a gente poder alinhar aqui a comunicação. Isso, Bruno, agora sim. A primeira parte que ele falou de parametrização é o que nós chamamos de módulo core. É um módulo agregado aos outros módulos do Interrisk. Por que outros módulos? O Interrisk hoje, ele tem aí já 12 módulos. Gestão de perdas, auditoria baseada em risco, gestão de não conformidade e assim por diante. Ok? Uma vez parametrizado, a empresa inteira fala a mesma linguagem. Sandra, mas na prática, quem parametriza o sistema? Normalmente é a área de riscos, às vezes a auditoria e a área de TI também participa. Ok? Então, isso é um ponto importante. O que a primeira linha enxerga é o quê? O framework que o Bruno acabou de passar para vocês. Lembrando que é um framework com uma série de ferramentas para que vocês tenham um processo estruturado de análise e avaliação de riscos, certo? Essas ferramentas, esses critérios são parametrizáveis. O que a primeira linha enxerga é esse framework, ok? Sandra, mas eu quero que a primeira linha emita book. Também vai enxergar o book. Eu quero que a primeira linha visualize os indicadores. Óbvio, também vai visualizar os indicadores. As outras abas do lado esquerdo, desce um pouquinho, Bruno.
Caso eu queira ocultar para a primeira linha, o pessoal não falar o seguinte, me perdi. A gente oculta. Deixa somente o que cabe à primeira linha. Tá? Tudo bem até aqui? Sim, Érica. Então, caso a sua empresa, por exemplo, tá? A gente estava com um cliente ontem, que nós fechamos aqui. Ele já tem uma base de dados no outro sistema. Ele optou pelo Interrisk. O que ele fez? Ele pegou esse outro sistema, colocou tudo no Excel, ok? Importou as informações lá para o Excel. Agora, a gente vai pegar essas informações e dar uma carga no Interrisk, tá? Então, eu vou dar essa carga inicial para ele já ter a base de informações dentro do nosso sistema. E, obviamente, depois, no dia a dia, ele utiliza o sistema. Tudo bem? Mas caso você já tenha uma base de dados... Sandra, não quero reinventar a roda, né? Quero que você pegue essa base e dê um input aí no Interrisk. A gente faz isso para vocês, porque nós temos as máscaras e dá uma carga principal. E aí, obviamente, a área, no dia a dia, preenche dentro do sistema. Porque não dá para eles manterem dois controles, né? Excel e sistema, senão você já perde a tal da confiabilidade, rastreabilidade e assim por diante. Respondi, Érica? Ok? Então, pessoal, isso é um ponto importante. Sandra, na minha empresa, eu trabalho por processo. Exemplo, eu tenho uma diretoria financeira. Dentro da diretoria financeira, eu tenho contas a pagar, contas a receber, adiantamento de despesa, estou chutando, tá? Então, você cria 3 objetos de estudo e faz análise de risco lá. Sandra, eu não quero que o diretor de TI, estou chutando, tá? Enxergue as informações do financeiro. É o que o Bruno falou, é perfil de acesso. Quem pode ver e fazer o quê? Eu sou diretora, eu tenho um perfil geral, ok? A Michele, que trabalha comigo aqui, eu dou um perfil para ela, por exemplo, limitado a uma ferramenta, se eu quiser. Michele, você só vai ter acesso ao diagrama de causa e efeito e a matriz SWOT para você me ajudar aqui. Restante, e aí eu pulo dessas etapas também, né? Isso, plano de ação, Michele, você não tem acesso. Ok, pessoal? Então, de novo, essa parametrização é muito simples de fazer, desde que, obviamente, você já tenha a metodologia, os critérios de vocês. A gente pega, faz uma reunião técnica e parametriza. Depois, a primeira linha, só acessa o framework, só acessa o book, só acessa indicadores. Entenderam isso, pessoal? Uma outra dica importante que o Bruno passou aqui, as disciplinas. As disciplinas, pessoal, é de extrema importância nas organizações. Não dá para você utilizar uma métrica para riscos na área de saúde e segurança do trabalho com a mesma métrica do risco estratégico. Você tem que parametrizar, entendeu? Sandra, em saúde e segurança do trabalho, eu vou pensar na questão da saúde, obviamente, do colaborador, na questão da imagem da empresa, na questão operacional, se ele sofreu um acidente. Aí, financeiro. Teoricamente, as empresas não colocam impacto financeiro dentro da disciplina saúde e segurança do trabalho. Por que não? A vida do colaborador não é mensurável. Tá? Então, isso é um ponto importante. Ok? O Teles fez uma pergunta aqui também, deixa eu aproveitar e já responder. Teles, ele é um software, sim, corporativo, tá? No entanto, a gente já tem, né? Vamos chamar de consultores, pessoas jurídicas, nesse sentido de fazer consultoria, que já adquiriram a nossa solução para poder o quê? Implementar, né? Oferecer para o cliente dele uma análise de risco dentro do software Interrisk. Aí a gente tem um pacote diferenciado. Tá? Então, hoje, respondendo pontualmente, eu tenho empresas de consultoria, né? Ou outras empresas também com um porte menor que utilizam o sistema. O sistema, pessoal, por mais que a gente faça uma recomendação técnica, você pode usar, literalmente, brincando da forma que vocês querem. Sandra, mas eu sou consultora, então eu não vou cadastrar a área, eu vou cadastrar o cliente. Eu presto serviço para o shopping A, eu presto serviço para o shopping B. Então, Teres, o que você vai colocar aqui? Você pode segmentar shopping, indústria, e aqui dentro você coloca o nome dos seus clientes, tá? Mas a gente já tem também clientes usando a ferramenta com esse viés. Tudo bem? Respondi? Ok, pessoal, até aqui? Então, é importante que vocês tenham, por isso que a gente fez questão de abrir o webinar com conceito, para vocês entenderem, obviamente, o porquê o software ele está
dentro dessa metodologia, dessa ferramenta, desse critério. Ok? Deixa eu... Quer que eu volte para você? Isso, deixa eu só voltar a responder aqui algumas perguntas antes. Isso, você libera para mim, por favor, tá? Deixa eu só pegar aqui algumas perguntas aqui. A Cláudia comentou, né? De forma podemos estabelecer o apetite ao risco da política. Então, Cláudia, no sistema você pode ter o apetite, vamos chamar de qualitativo, ok? E o apetite quantitativo. O qualitativo, por exemplo, é com base numa matriz de risco. Então, Cláudia, você colocou lá que a sua empresa não aceita risco no quadrante vermelho. Se o risco cair ali no vermelho, você vai gerar um apetite ao risco acima, né, do esperado, e ele tem que fazer plano de ação. O quantitativo, você também tem a possibilidade do sistema que é fazer sua perda esperada, tá? O que é a perda esperada? É a chance do risco acontecer versus o impacto financeiro, tá? Então, exemplo, a minha empresa não aceita risco acima de 1 milhão. Então, uma vez que você faz esse cálculo, você também limita o seu apetite, tá ok? Mas a gente pode também demonstrar isso. Perguntaram o Pacheco aqui. Ele fez uma pergunta anterior no início, se o sistema integra com os sistemas legados, tá? Vamos falar primeiro de integração. Hoje, o Interrisk, ele integra a um sistema AD, que normalmente é o sistema de gestão de acessos da sua empresa, ok? Então, normalmente as empresas têm um grande sistema de gestão de acesso. Exemplo, eu, Sandra, sou funcionária, certo? Eu estou cadastrada lá e eu vou acessar o sistema A, B, C e D, incluindo o Interrisk. Uma vez que eu sou demitida, eu perco acesso a qualquer sistema que foi permitido. Então, essa é a integração que nós temos. Ah, Sandra, em relação aos outros sistemas, o que é possível fazer? Pegar essa base de dados sua, esses riscos, colocar numa máscara que a gente tem, risco, fator e controle, e importar tudo para o Interrisk, tá? Então, a gente consegue fazer essas duas integrações. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? O Bruno, eu vou compartilhar novamente, tá? Vocês tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Compartilhei novamente a minha área de trabalho, que eu acessei por outra máquina aqui, tá? Então, vamos lá, um ponto importante. O sistema, igual o Bruno comentou, está na nuvem, o mundo está partindo para a nuvem. Ponto importante, pessoal. A área de TI internamente da sua organização, obviamente, ela vai fazer uma análise técnica, né, do Interrisk, é normal, nosso sistema está na nuvem, mas eles não têm uma demanda de infraestrutura interna, ok? Então, isso é muito importante. Você consegue facilitar a implantação, você consegue disseminar isso rapidamente na organização. As licenças são ilimitadas, ok? Para a organização. Então, quando a gente faz uma proposta, obviamente, a gente entende, sim, a estrutura organizacional, o tamanho da empresa, porém, a Brasiliana, ela não gerencia licença a licença. A gente vai ensinar vocês a cadastrar usuário, a liberar perfil de acesso, mas a Brasiliano não faz gestão de licenças. É um pacote feito com a sua empresa, ok? E aí, integra o Interrisk ao AD, justamente para evitar o quê? Manutenção de cadastro de usuários e mais de um sistema. Então, você pega aí, a gente tem uma empresa que ela tem 15 mil funcionários. Obviamente, não são os 15 mil que acessam o Interrisk, mas vamos colocar aí uma porcentagem de 30%, né, Bruno? No último estudo que a gente fez. 30% dessa empresa acessar no sentido não só de gestão, mas no sentido de execução de planos de ação. Às vezes eu não sou a gestora, né, final, mas eu sou a responsável por implementar aquele plano de ação. Tá? Então, por isso que algumas empresas têm um sistema, o AD, ok? Justamente para poder facilitar cadastro de usuário, liberação de acesso e tudo mais. Hoje, eu resumi aqui com o Bruno 5 fases para implementar o Interrisk. Tá? Primeiro, uma vez que a empresa fecha contrato conosco, a gente tem que abrir uma base. Cada cliente tem uma base na nuvem. Ok? Sandra, mas em quanto tempo você abre uma base? No máximo em 2 horas. Ou seja, menos de um dia. Ok?
Segunda fase, a gente parametriza a estrutura organizacional, o perfil de acesso, os usuários e os critérios de análise e avaliação de risco. Sandra, em quanto tempo você faz a parametrização? Em um dia. Obviamente, desde que o cliente me passe as informações. Caso vocês tenham essas informações numa planilha, justamente porque vocês tiveram um sistema legado ou porque fizeram análise de risco sempre em planilha, a gente consegue fazer esse input dos dados no software. A gente utiliza isso, uma outra planilha máscara. Então, a gente pega tudo que vocês têm, ok? E implementa no Interrisk. Sandra, em quanto tempo vocês fazem o input? Lógico, isso vai do tamanho do volume de dados, mas vou colocar aqui em média 2 dias. A gente treina o administrador do sistema, normalmente é um treinamento no máximo de 4 horas, o qual vai parametrizar, a gente faz isso com ele a 4 mãos, mas a gente ensina o administrador, né, a dar continuidade, vai criar os usuários, né, vai ensinar ele como que faz. Então, um treinamento de 4 horas. E depois faz um treinamento do módulo contratado. Ah, Sandra, eu contratei um módulo de gestão de riscos. O nosso treinamento, pessoal, é um treinamento diferenciado. Por que diferenciado? A gente aborda conceito e usabilidade do software. Não adianta só chegar em vocês e falar o seguinte, onde que cadastra o risco? Ah, é aqui. A pergunta é, você sabe o que é um risco? Onde cadastra um fator de risco? Olha, é aqui. A pergunta é, você sabe o que é um fator de risco? Aí, nesse caso, um treinamento do módulo de gestão de risco são 2 dias. Mas por que eu montei para vocês essa linha do tempo? Em 5 dias, em uma semana, a gente consegue implantar a solução na sua empresa. Obviamente, desde que o nosso cliente facilite aqui as informações. Então, a implantação, pessoal, é muito tranquila. Agora, lógico, depois tem que manter o engajamento das partes interessadas, certo? Solicitar que o pessoal, através de um plano de trabalho, coloque, né, as análises de risco dentro do sistema. E detalhe, esse treinamento nosso não é somente para a área técnica contratante, é um treinamento para os usuários, é a primeira linha. Então, a gente faz questão de fazer um treinamento com conceito, certo? E usabilidade do sistema. Então, só para vocês entenderem que não é complexa a implantação do Interrisk. Em uma semana, a gente consegue implantar na sua empresa, ou até menos de uma semana. Em paralelo a isso, existe o suporte do Interrisk. O que é o suporte? É o atendimento ao cliente. A gente fez um treinamento com vocês, aí por algum motivo acontece, esqueceu onde cadastra lá um risco, ou um fator. Vocês vão ligar aqui para a área de TI, a gente tem o pessoal para dar suporte. Sandra, mas a minha dúvida é de conceito, né? O que é mesmo a matriz de impacto cruzado? Como eu implanto essa matriz? Aí existe um suporte de uma equipe mais técnica, que são os consultores, que é a Sandra, obviamente o Brasiliano em alguns casos, o Bruno Machado. Então, esse pessoal é o pessoal que tem vivência para dar esse suporte de conceito, tá? E aí, obviamente, a gente acorda, inclusive em contrato, tem SLA de atendimento para o cliente. Em paralelo, é opcional para o cliente, caso eles queiram, pode existir uma assessoria mensal e uma consultoria. Ah, Sandra, como o pessoal brinca, né? Às vezes o santo de casa, né, não faz milagre, alguma coisa assim, me fugiu o ditado agora. Eu gostaria de ter vocês aqui 1 vez por mês, 2 vezes por mês, para dar um suporte, para pegar no pé do pessoal, para avaliar tecnicamente se o que eles fizeram está correto. Então, em alguns casos, a gente, com os nossos clientes, a gente também tem uma assessoria mensal ou uma consultoria. Ok? Então, essas são as fases para implantação do Interrisk. Para poder fechar aqui com vocês, eu vou liberar novamente para perguntas, né? Ponto importante, estamos no século XXI, não dá mais para trabalhar com planilha, né? Quem assiste aí o Brasiliano falando, né? Ele sempre bate nessa mesma tecla e vocês sabem o quanto é isso importante, né? Como vocês vão gerenciar ou integrar riscos numa planilha? Fazer acompanhamento dos planos de ação. Por isso que o sistema tem que permitir isso para vocês. Usar a planilha é um risco, sem dúvida nenhuma. Além de perder um tempo absurdo, de vocês perderem a rastreabilidade, a confiabilidade dos dados. Então, pessoal,
Sandra, mas eu não quero ter aquele monte de disciplina, eu quero começar só por processo. Minha empresa está iniciando a gestão de riscos. Não tem problema, pessoal. Pega o módulo de gestão de riscos e a disciplina processo. De novo, o Interrisk ele está aberto, né, para se adaptar à necessidade do cliente. Então, isso é um ponto importante. Ok? Conforme o nível de maturidade de vocês. E mais, novamente, um dos nossos diferenciais, a Brasiliano é uma empresa de software, porém, a gente tem uma bagagem de consultoria de 30 anos. A gente tem uma vivência, né, tanto teórica como prática. Literalmente, a gente pratica isso no dia a dia, em várias empresas. Então, a gente sabe, literalmente, o que dá certo, o que não dá certo. A gente consegue orientar vocês o melhor caminho. Agora, sem dúvida nenhuma, né, a gente aposta e tem certeza que um dos pontos, né, de ponto positivo, de melhor caminho, é a participação da primeira linha, das partes interessadas, ok? Que só para a gente poder fechar, a intenção de aceitar o risco não se equivale ao desejo irresponsável de se apostar na sorte. Brincando com vocês, uma hora a sorte acaba, e quando acabar não adianta sentar e chorar. Vocês terão acesso à apresentação, ok? Inclusive o vídeo aqui do webinar, para quem não conseguiu assistir no início, ou quem assistiu e tem alguma dúvida também. E também qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo, contato com o Bruno aí, para a gente poder fazer uma apresentação mais direcionada para vocês. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Oi, Pacheco. Ah, tá. Então, Teles, o sistema a gente não tem uma versão demo, a gente apresenta o software para o cliente, né? E aí, obviamente, uma vez fechado o contrato, a gente libera a ferramenta para o cliente, tá? Pacheco, hoje no sistema você pode anexar o processo no formato de um fluxograma, um Visage, um documento em Word, certo? E com certeza associar a riscos, fatores e controles. Então, hoje você anexa essa informação, você registra o processo que você está estudando, ou macroprocesso. Tem cliente que chega no nível de subprocesso, ok? Aí ele anexa o normativo, mas, obviamente, para se ver risco no processo, existe um entendimento de cada atividade daquela e relaciona os riscos, os fatores e os controles. Alguma dúvida? Brincando com vocês, não é um sistema caro, né? Então, esses são alguns nossos diferenciais apresentados aqui, certo? A gente sempre, né, obviamente, busca atender o cliente da melhor forma possível. Hoje o sistema ele está implantado numa série de empresas de grande porte, médio porte, né? Então, o pessoal está praticando. A gente sabe, qualquer sistema, pessoal, é mudança de cultura. A primeira linha sempre vai falar, não dá, prefiro um Excel. Tem que mudar a cultura, pessoal. Aquela velha história, acabou o Excel dentro do sistema, né? Pode ir brincando com vocês, né? Mas não, sempre fiz Excel. Tem que colocar o risco, o fator, o plano de ação, até porque para gerar indicador, se o plano de ação está atrasado, está em dia, se a Sandra fez, se a Sandra não fez por quê? De novo, isso tudo faz parte do chamado modelo de governança. E descentralizar, pessoal, pense nisso, descentralizar. Tem que envolver as partes interessadas, tem que envolver a primeira linha. E é plantar uma sementinha todo dia. Desde conceito e ferramenta. Conceito e ferramenta. Ok? Alguma dúvida? Não custa 1 milhão. Brincando com vocês, me fizeram a pergunta aqui no privado. Aqui, não custa 1 milhão. É um valor bem acessível, garanto isso para vocês. Bem acessível mesmo. Tá? A gente demonstrou aqui o módulo de gestão de riscos, mas agora, nos próximos webinars, a gente está agendando webinar para falar sobre gestão de perdas, não conformidade, auditoria baseada em riscos, sempre demonstrando o sistema, para vocês terem noção. Tudo bem?
Tranquilos? Chegamos aqui no nosso tempo. Nenhuma dúvida mais? Deixa eu acessar o chat aqui de novo. É isso, pessoal. Deixa eu ver se caiu mais alguma coisa aqui, que às vezes tem um delay. Não, né, Bruno? Para você não caiu mais. Não. Tranquilos, então, pessoal? Mais uma vez agradeço a presença de vocês. Estamos à disposição. Caso vocês queiram agendar aí, podemos fazer uma apresentação individual, né? E, obviamente, orientar vocês como aplicar isso dentro do contexto da necessidade de cada empresa, tá? E é isso. Mais uma vez, obrigada pela presença. Bruno, quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero só agradecer a participação de todos aí. Obrigado, tá, pessoal? Ok? Então, de novo, o material será liberado para vocês. O Marcos, aqui da área de comunicação, é o responsável pelo assunto. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada.